nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós temos 2 ensinamentos essenciais para a nossa vida cristã. O primeiro vem através da profetisa Ana. Essa mulher que foi casada na sua juventude, viveu um tempo com seu marido e depois ficou viúva, e já estava com 84 anos, e não saía do templo, e ali se dedicava ao culto a Deus, fazendo jejuns, fazendo orações. Aqui nós temos a figura dessa mulher, profetisa. A vocação profética, ela é a vocação de testemunhar as maravilhas de Deus, a bondade de Deus, testemunhar a boa nova, fazer com que a palavra se encarne na própria carne, para que através do exemplo, do testemunho, possa manifestar a presença de Deus, a glória de Deus ao mundo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender a viver, essa vocação profética. Mas nós só conseguimos viver essa vocação profética de testemunhar, de ensinar, transmitir a verdade, transmitir a palavra de Deus, se nós trilharmos um caminho de amadurecimento, que é na segunda parte do Evangelho nós encontramos quando o evangelista, relatando toda aquela circunstância, ali o evangelista diz que o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Aqui nós vemos algo muito interessante, porque diante dessa realidade que aqui se apresenta, esse crescimento corporal, esse crescimento intelectual da sabedoria e o crescimento espiritual que Jesus ali também tinha, nós vemos esses 3 âmbitos que são aquilo que nós precisamos aprender a formar na nossa vida, para que a gente possa exercer uma verdadeira vocação profética. Nós precisamos buscar crescer, não só em estatura, porque em estatura naturalmente nós crescemos, mas precisamos, além de crescer em estatura, nós precisamos crescer em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Crescer em sabedoria significa buscar uma formação intelectual, não só em um intelectualismo, mas uma busca de entendimento mais profundo das coisas de Deus, da realidade que nos rodeia, para que assim nós possamos formar a nossa consciência, formar a nossa capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre os valores eternos e os valores passageiros. São essas coisas que nos tornam sábios, porque o verdadeiro sábio não é aquele que sabe e conhece muito, mas é aquele que entende e coloca em prática aquilo que conhece. Essa é a sabedoria que nós precisamos buscar. Essa é a sabedoria de Cristo. Mas também nós precisamos crescer em graça, porque quanto mais nós nos abrimos ao conhecimento das coisas de Deus, mais nós vamos nos tornando dóceis a essa moção espiritual
E assim nós vamos permitindo com que a graça haja dentro da nossa vida. E dessa forma, essa formação intelectual e também espiritual vai formando cada vez melhor o nosso comportamento, o nosso corporal, as nossas atitudes, onde nós vamos disciplinando a nossa vida nessa capacidade de praticar firmemente as virtudes. Essa vida de virtude, porque a virtude é a excelência da natureza humana. E quanto mais nós buscamos viver uma vida de virtude, mais nós nos permitimos com que essa obra profética aconteça na nossa vida, aconteça em nós. Por isso que se nós queremos ser verdadeiros profetas de Deus, pessoas que testemunham a palavra de Deus, o Evangelho no mundo, nós precisamos isso. Primeiro, conhecer esse Evangelho, para que assim nós possamos nos abrir à graça divina, para que dessa forma tenhamos um bom testemunho, um bom comportamento, que se torna luz para aqueles que vivem nas trevas. É assim que nós vamos dando passos concretos nesse grande caminho de amadurecimento, nesse grande caminho de perfeição, nesse caminho de identificação ao próprio Cristo, onde nós vamos permitindo com que o Verbo se faça carne na nossa própria carne. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.